A vida é um extraordinário enigma cheio de caminhos que muitas vezes parecem transcender o mundo material e nos levar a experiências que chamamos de sobrenaturais. Esses caminhos, por vezes, nos conduzem a um profundo estado de reflexão sobre a natureza da realidade e do nosso lugar nela. É inegável que muitos de nós já experimentaram momentos em que nos sentimos conectados a algo maior que nós mesmos, seja através de encontros mágicos com a natureza, experiências espirituais profundas ou mesmo encontros inexplicáveis. Esses momentos nos lembram que a vida é muito mais do que aquilo que percebemos com os nossos sentidos físicos. Os caminhos sobrenaturais da vida muitas vezes desafiam nossa compreensão racional do mundo. Eles nos lembram que a realidade é complexa e cheia de mistérios que ainda não conseguimos explicar totalmente. Esses momentos nos convidam a olhar para além das limitações da ciência e da lógica e a abraçar a possibilidade de que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. No entanto, os caminhos sobrenaturais da vida também podem ser fonte de conflito e confusão. Eles nos levam a questionar nossas crenças e a confrontar o desconhecido, o que pode ser assustador e desafiador. Às vezes, somos tentados a negar essas experiências ou explicá-las de maneira simplista, a fim de nos sentirmos mais seguros em nossa compreensão do mundo. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Infância assustadora. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Richard. Eu tenho 32 anos e moro no estado de Rondônia. Eu sou muito fã do seu canal e depois de muito ouvir os casos aqui relatados, eu resolvi escrever sobre algumas coisas que me aterrorizaram quando eu era criança e que continuam acontecendo até hoje, só que de uma maneira mais branda. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, eu sofri muito com alguns problemas de saúde relativamente sérios. Eu tinha muitas crises renais e vivia internado em hospitais e demorou muito até que os médicos chegassem a um diagnóstico. Quem depende do serviço de saúde pública sabe que, apesar da boa vontade dos profissionais, muitas vezes o nosso tratamento pode levar até anos para ser concluído. E enquanto eu esperava por uma cirurgia ou por um tratamento definitivo, eu e a minha família sofríamos muito por conta das crises que eu tinha. Então minha mãe, aconselhada por uma amiga, decidiu me levar em um centro espírita para ver se poderia ser feita uma operação espiritual, conforme ela acreditava que poderia ver tudo se resolver no mesmo dia. Segundo ouvíamos, as pessoas que recebiam esse tipo de tratamento na hora se viam livres de suas dores e de seus problemas, e isso nos encheu de esperança. Então um dia, acordamos bem cedo, nos arrumamos e fomos, na esperança de pôr um ponto final no meu sofrimento. Eu lembro que chegamos na parte da manhã no centro e havia muita gente para ser atendida, sendo que o meu atendimento só aconteceu por volta das 2 da tarde. Porém, o homem que nos atendeu, e eu não sei se era ele mesmo quem fazia as curas ou se era apenas alguém responsável por marcar os horários para as pessoas, me disse que a cirurgia não poderia ser só espiritual. Teria que acontecer alguns procedimentos cirúrgicos comuns, com cortes, curativos, suturas e etc. Minha mãe ficou com muito medo e não aceitou. Então nós fomos embora de lá. Esse homem chegou a nos dar 2 frasquinhos com um remédio que, segundo ele, me ajudaria em minha enfermidade, mas a minha mãe os jogou fora e eu não tomei nenhuma gota sequer.
Eu lembro que saímos de lá com a minha mãe praguejando contra aquele homem e aquele lugar, dizendo que se fosse para abrir a minha barriga, que ela faria isso em um hospital com um médico de verdade, e não em um lugar como aquele, comandado por um açougueiro. Luciano, agora começam as coisas estranhas que eu venho a relatar para vocês. Eu não quero criticar a crença de ninguém, mas desde aquele dia em que eu fui naquele centro espírita em Belo Horizonte, fatos estranhos começaram a acontecer comigo. Eu passei a ter muito medo do escuro, coisa que eu não tinha antes. Eu não gostava de ir sozinho nem na cozinha de casa quando anoitecia. Na verdade, eu não gostava de ficar sozinho, muito menos à noite e no escuro. Eu passei a ter muito medo. Quando eu retornei para Rondônia, onde eu vivia, as coisas só foram piorando. Sempre que eu estava na sala de casa sozinho, eu via no teto a cabeça de uma caveira me olhando. Mas era uma visão tão nítida que eu não tenho como explicar. Eu via detalhadamente todos os traços do crânio, aquela cor meio encardida característica de ossos e a parte superior sem cabelo, os buracos dos olhos, o nariz, a boca. Eu via tudo. Era horrível. Era só eu ficar sozinho na sala e pronto, lá aparecia o crânio daquela caveira no teto. Eu também via pequenas e indefinidas formas negras deslizando pelas paredes. Elas tinham o tamanho aproximado de uma mão e eram muitas, todas passando muito rápido pelas paredes. Certa vez, também na sala, eu estava vendo TV. Estávamos só minha avó e eu em casa e ela estava na cozinha. Para que ela pudesse sair da cozinha e ir para o quarto, ela teria que passar por uma salinha que tem ao lado da TV para então pegar o corredorzinho que vai para os quartos. Logo, eu teria visto se ela tivesse passado por ali. Mas quando eu estava na sala, eu ouvi passos vindos do quarto. Mas não tinha ninguém lá. Então eu saí correndo da sala em direção à cozinha e a minha avó estava lá sentada à mesa tomando café, comprovando que não havia mesmo ninguém no lugar de onde aquele som de passos estava vindo. Em outra ocasião, eu estava mexendo na cômoda que havia no meu quarto. Essa cômoda ficava encostada na parede oposta na qual ficava minha cama. Enquanto eu mexia nas coisas dentro das gavetas, eu ouvi um som de respiração vindo da minha cama. Aquele som era como se alguém estivesse inspirando o ar. Muito assustado, eu corri para fora do quarto na mesma hora. Talvez essas situações não tenham ficado pior porque eu não dormia sozinho. Na época, eu dormia junto com a minha avó. Hoje eu fico pensando no que poderia ter acontecido se eu ficasse sozinho no meu quarto à noite. Com o tempo, tudo foi se acalmando. Hoje, muitos anos se passaram e a única coisa ruim que me acontece é a sensação de estar sendo observado. Às vezes, quando eu estou sozinho, eu fico com a impressão tão forte de que se eu me virar vai ter alguém atrás de mim, mesmo eu sabendo que eu estou sozinho. Mas eu nunca vi nada estranho, só a impressão de que eu não estou sozinho quando eu sei que deveria estar. Nessas horas eu fico todo arrepiado, mas já não saio correndo como eu era criança. Era só o que eu tinha para contar. Pode não parecer assustador, mas para uma criança de 7 anos ficar vendo caveiras e ouvindo passos e barulhos de respiração não foi nada bom, e isso é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Muito obrigado, Luciano, por ler o meu relato. Eu deixo aqui um grande abraço a todos os inscritos. Até uma próxima. Um homem na porta do quarto. Saudações, Luciano e inscritos do canal. Eu me chamo Carlos Eduardo e venho aqui mais uma vez para contar um relato que dessa vez aconteceu com a minha esposa. O ano era 2010. Meus pais tinham um sítio em Biritiba Mirim, no interior de São Paulo, onde eles iam apenas aos fins de semana, pois eles ainda não eram aposentados.
Minha esposa, após uma visita a esse sítio, gostou muito da cidade e do clima do campo. Nós morávamos em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, e a confirmação da notícia de que o Corinthians construiria um estádio ao lado da estação de metrô causou um grande boom imobiliário e os imóveis valorizaram muito. Então minha esposa disse que gostaria de morar no interior, então vendemos nossa casa e compramos uma chácara naquela cidade tão pitoresca. Porém, a casa que compramos era de um senhor que havia ficado viúvo há pouco tempo e desgostou da casa e queria vendê-la. Assim, era preciso aguardar até que o inventário ficasse pronto, o que durou quase 6 meses. Nesse tempo, ficamos morando no sítio dos meus pais, pois conforme o contrato de venda, nós tínhamos 30 dias para entregar a casa aos compradores. Meu pai, como todo homem criado na roça, tinha o hábito de acordar bem cedo, acender o fogão de lenha e fazer um café. Depois disso, ele ia fazer uma ronda no sítio, alimentar os animais, dentre outras coisas. Eu, minha esposa e nossos filhos, 2 meninos, um de 6 e outro de 1 ano, dormíamos em um dormitório e meus pais ficavam no quarto deles, que ficava bem em frente. Nós sempre deixávamos a porta do quarto entreaberta e a luz do corredor acesa, pois os meus filhos tinham medo do escuro. Um certo fim de semana, como de costume, meus pais chegaram em uma sexta-feira à noite. Nós jantamos e fomos dormir em seguida. Então, durante a madrugada, a minha esposa disse ter visto a silhueta de uma pessoa de braços cruzados nos observando enquanto dormíamos. Ela estava sem óculos e disse que forçou as vistas para ver se reconhecia quem estava ali, mas a pessoa saiu de onde estava assim que percebeu que ela havia acordado. Quando ela pegou o celular para ver as horas, ela viu que era por volta das 3 da manhã e ela logo pensou se tratar do meu pai saindo do quarto. Ela então disse a si mesma que meu pai havia acordado ainda mais cedo do que de costume, e em seguida ela voltou a dormir. Quando amanheceu, minha mãe nos chamou para tomar café e meu pai já estava sentado à mesa quando a minha esposa comentou: "Nossa, seu Antônio, hoje o senhor madrugou na sua ronda." Então meu pai respondeu: "Eu? Madruguei nada. Acordei agora há pouco, às 8. Nunca dormi tanto assim. Até achei estranho." Nessa hora minha esposa ficou toda arrepiada e contou o que havia visto. Eu, como já disse em um outro relato, não acredito nessas coisas, mas ela jurou de pé junto que aconteceu e eu acredito nela, pois ela não tem motivos para mentir. Depois disso, ela me disse que quando adolescente, um amigo dela disse que ela tinha um certo grau de mediunidade, mas ela nunca quis desenvolver porque tinha muito medo. Luciano, muito obrigado por mais uma vez ler o meu relato. Um grande abraço a todos. A brincadeira do copo. Em meados dos anos 80, era muito famoso o jogo do copo. Os mais velhos não aconselhavam a ninguém fazer esse tipo de brincadeira, porém era sempre em vão. Sempre apareciam testemunhos de que tal brincadeira havia terminado mal. Eu tinha apenas 12 anos e muito medo dessas coisas. A minha irmã Cláudia e as suas amigas da rua, Laura, Solange e Lilian, tinham por volta de 15 e 16 anos e estavam planejando efetuarem a tal brincadeira. Eu não estava junto com elas, pois como era bem mais nova, não era tão aceita no grupo. Elas resolveram se encontrar à noite, às 10 horas, na garagem da casa da Solange, pois queriam criar uma atmosfera mais tenebrosa e assustadora. Ao chegarem, elas conseguiram uma taça de vidro, acenderam uma vela e escreveram as palavras sim e não e todas as letras do alfabeto, e em volta montaram um círculo perfeito em uma cartolina.
Ao iniciar o ritual, depois de acenderem a vela, elas rezaram um Pai Nosso e disseram que se algum espírito quisesse se comunicar com elas, que se pronunciasse naquele momento. Depois de um momento de silêncio, elas fizeram o pedido mais uma vez e eis que de repente surgiu a resposta do sim. Uma olhou para a outra desconfiando que a outra estava com armação. A mais brincalhona era a Solange, que por sua vez jurou não estar agindo de propósito. Elas foram ficando hiper apavoradas, porém continuavam a fazer perguntas como o nome, a idade e a data de morte daquele espírito. É muito difícil hoje lembrar de todas as perguntas que elas fizeram, pois foram muitas e já se passou muito tempo. Chegou um momento em que todas já estavam muito cansadas e amedrontadas com a rapidez das respostas que não cessavam nunca. Elas sempre se entreolhavam desconfiadas. Foi quando o cansaço já as dominava, então elas resolveram finalizar e pedir para o espírito ir embora. Foi nessa hora que ele respondeu que não. Luciano, as meninas tremiam dos pés à cabeça enquanto a taça continuava a se mexer em direção ao não por diversas vezes. Os seus dedos já nem estavam mais sobre a taça. A taça seguia por si própria. Segundo elas me contaram, foi surreal e aterrorizante. De repente, elas já estavam chorando, rezando e com os olhos arregalados de tanto medo, observando aquela taça se mover sozinha, sem que elas a tocassem. Parecia que elas estavam dentro de um filme de terror. Foi então que uma delas pediu para que algum espírito de luz viesse buscar aquele espírito comunicante e o levasse embora. Nesse segundo, enquanto a taça se mexia, apareceu uma luz azulada bem suave dentro dela e ela explodiu fazendo um enorme estrondo. O som foi tão estridente que seus ouvidos ficaram zumbindo por um tempo. Uma enorme ventania se apoderou no local, o ar ficou gelado. O susto foi tamanho que todas elas saíram correndo, gritando e chorando em desespero. Eu acho que a Solange teve que se explicar aos pais o que causou aquele enorme barulho e talvez até tenha apanhado. O que eu sei e me lembro é da minha irmã chegando em casa totalmente branca e com os olhos arregalados, tremendo muito. Eu dei um copo de água com açúcar a ela enquanto ela me contava o que havia acontecido e eu fui ficando muito abismada e amedrontada à medida que ela falava. Amigos, nós não ficamos sabendo de nada de anormal que tenha acontecido na casa da Solange depois disso. Eu acredito que o espírito de luz a tenha ajudado. Só sei que nem tão cedo elas voltaram àquela garagem. Na verdade, eu acredito que elas tenham aberto alguma espécie de portal. Elas nunca mais ousaram desafiar o sobrenatural e eu que já tinha medo dessas coisas muito antes disso acontecer, jamais desafiei. O sobrenatural existe, sim, e merece todo o respeito. Eu espero que tenham gostado do relato e acreditem, meus amigos, ele é 100% verdadeiro. Obrigado, Luciano, por ler a minha história. Meu irmão me guiou. Olá, Luciano S. e todos os inscritos e ouvintes desse canal. Eu me chamo Regina, tenho 52 anos e sou funcionária pública. Eu moro na cidade de Timon, no Maranhão, e trabalho na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. O que irei relatar agora se passou no ano de 1987. Eu sou uma pessoa que jamais poderia dizer que o mundo espiritual não existe, pois desde a minha tenra idade, querendo ou não, o mundo espiritual se apresenta diante de mim tão real quanto o mundo material. Nesse ano de 1987, eu tive uma perda muito grande na minha família. Meu irmão, com apenas 14 anos, tirou a própria vida. Foi um baque muito grande em nossa família.
Eu sou a mais velha de 5 irmãos e ele era o segundo depois de mim. Esse fato terrível aconteceu no mês de agosto daquele ano. Pois bem, no mês de dezembro do mesmo ano, eu resolvi ir a uma festa à noite. Era um dia de sábado, meu pai não estava em casa, então eu aproveitei a oportunidade e pedi para minha mãe para ir àquela festa. Eu estava com 17 anos completados em novembro daquele ano. Meu pai, que hoje já é falecido, não gostava que eu fosse para festas como aquela que eu havia ido. A festa era numa casa de reggae, muito comum naquele tempo aqui no Maranhão. Já beirava as 2 horas da manhã quando eu segui a pé para casa com os meus amigos que moravam na mesma vizinhança que eu, quando eu me deparei com meu pai vindo ao meu encontro, muito bravo. Eu sabia que levaria uma surra com toda certeza e, para não apanhar, eu saí em uma desabalada carreira rumo a uma casa de uma conhecida que morava nos arredores da cidade. A casinha dessa conhecida ficava em uma área rural e o acesso à casa era feito por caminhos cercados de mato por todos os lados. Eu já havia caminhado uns 5 quilômetros para chegar nesse local, só que durante o percurso eu acabei me perdendo. Eu não sabia mais qual caminho pegar para chegar à casa dessa minha amiga. Eu estava no meio de um caminho cercado de mato quando eu me deparei com meu irmão que havia falecido em agosto daquele ano. Foi uma visão surreal. Eu olhei para ele com os olhos arregalados como não acreditando no que eu estava vendo. Luciano, eu fiquei parada tentando assimilar aquele estranho acontecimento. Ele estava com a mesma blusa que havia sido enterrado. Era o uniforme da escola onde estudávamos. Era uma camisa branca de malha com o logotipo da escola bem no meio do peito. A calça também era branca e ela, por sinal, era minha, pois ele não tinha calça dessa cor. Ele não disse uma palavra, apenas ficou me olhando parado com os braços deixados na lateral do corpo. Eu fiquei ali esperando que ele me desse passagem para que eu pudesse seguir o meu caminho, mas ele não arredou o pé e não tinha como eu passar, pois quem conhece os caminhos do interior sabe que a maioria são veredas estreitas onde só cabe uma pessoa. Passados uns 10 segundos, eu me virei e voltei correndo, e então acessei outro caminho. Esse caminho que eu acessei era o caminho correto, o que de fato me levaria até a casa da minha amiga. Quando eu cheguei à casa dela, foi aí, Luciano, que eu entendi que a intenção do meu irmão era me guiar pelo caminho certo. Eu fiquei com medo, é claro, mas foi muito bom poder rever aquele irmão que eu tanto amava e que eu ainda amo. Ele deixou muitas saudades no coração de todos da família. Muito obrigado, Luciano, por ler a minha história. Um grande abraço a todos e até um próximo relato.